Tu já parou para pensar na infinidade de janelas abertas na tua mente ao final do dia? Quantos lugares, experiências, pessoas, gastronomia, moda, informações aleatórias tu visitou? Imagina que assim como no computador que a gente tem inúmeras, cada coisa que a gente clica e entra, abre uma janela. Assim é na nossa mente. A nossa mente chega ao final do dia exausta. E por isso que a gente se pergunta tanto, nossa, como que o tempo passou tão rápido? Eu não vi o dia passar, eu não vi o mês, eu não vi o ano. É tudo tão rápido hoje em dia, porque nós estamos online em muitas coisas. E é muito interessante a gente pensar porque o universo digital, ele nos remete a essa experiência quase que de onisciência, de estar em todos os lugares, com conhecimento, ter presença em vários lugares ao mesmo tempo. Ele também nos retira da presença do lugar que a gente está. O mundo nos exige hoje que nós sejamos ligados o tempo todo. Talvez tu já tenha sentido de que tu tá perdendo alguma coisa, que se tu ficar fora das redes sociais, tu vai ficar de fora do mundo, porque é como se o universo ele estivesse nessa grande nuvem, ele estivesse no digital e não estivesse na nossa presença, no dia a dia ou na nossa consciência, na nossa tomada de decisões. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Como que a gente pode manter as janelas necessárias abertas na nossa mente, como fechar aquelas que estão sobrecarregando o nosso sistema, que nos levam a episódios de ansiedade, de estresse. E para isso, quero te fazer um convite, que é fechar a tela e meditar um pouco na palavra. Deus fala através de Colossenses, que é uma carta de Paulo, Colossenses 3:2, que nós devemos manter os nossos pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O que isso quer dizer? Manter os nossos pensamentos nas coisas do alto, né? Quando a gente está aqui, nossa, olha, tal pessoa, ela já está em tal momento da carreira, ela já casou, ela já teve filhos, ela já fez isso. Olha o corpo dela, olha todas as coisas que remetem à comparação, em que a gente gasta tempo. Vocês já pararam para pensar quantos minutos do teu dia tu passa vendo a vida de outros? É bizarro, né? Tu tá deixando de viver a tua vida, deixando de olhar para os planos, as coisas do alto que tem para tua vida, para viver coisas terrenas, vivendo experiências de outras pessoas. E isso tudo faz com que o nosso olhar ele fique só aqui e a gente não consiga acessar algo maior, a obra de arte que Deus tem para cada um de nós. Nós somos os criadores de tudo isso. O homem criou a inteligência artificial, a tecnologia, as redes sociais, esse universo digital, ele vem desse lugar aqui, da nossa mente. Então ele tem origem no nosso interior e por isso que ele nos domina tanto. O Moreno fala neste livro, Quem Sobreviverá, quase que profeticamente sobre esse tema. Ele fala que tudo isso que a gente está vivendo hoje, tendo origem no nosso interior, que é a nossa criação, é muito perigoso, porque o problema está quando a criação se volta contra o Criador. Será que não é isso que a gente está enfrentando hoje? E ele estava falando aqui de robôs e falando do que ele entendia sobre tecnologia, né? Lá na primeira edição, que é em 74, né? Entre 1879 a 1974. Então, é por isso que eu disse que é bem profético. E hoje a gente vê que aquilo que nós criamos para ser um lugar de lazer, de descanso em alguns momentos, se tornou algo que domina a nossa vida. Então o prazer está só naquele lugar, a informação está só lá. E de uma pesquisa que eu vou fazer para aprofundar, eu já entrei em 50 universos que consomem a minha vida que consomem a minha espontaneidade e a minha criatividade. Eu quero te perguntar, será que tu não tem se sentido menos criativo? Porque quando a gente olha, né, um boom de criatividades, de vídeo e tudo mais, que são coisas novas que estão surgindo, e ao mesmo tempo a gente se sente paralisado. Olha, eu não consegui ler um livro, eu não consegui tirar aquele projeto do papel, aquele meu sonho que eu queria construir não saiu do papel. E eu passei tantas horas nas redes sociais, é porque a nossa criatividade ela foi podada. E a criatividade, ela passa por o Criador entender que ele domina sobre a criação e não a criação domina. Então eu quero te fazer um convite a quando tu estiver aí com o teu smartphone, com o teu computador, tu olhar para o lugar que mais te consome. Pesquisa aí,
É o Instagram, é o TikTok, qualquer rede social. E fala para ela, face a face. Eu te domino e tu não me domina. Tu não vai consumir a minha rotina. Eu escolho te retirar. Para isso, às vezes, a gente precisa sair de cena por um tempo e se distanciar para olhar, de fato, para aquilo que está nos consumindo. Lembre-se, você foi feito para criar. A palavra de Deus fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, o Criador. E quando Deus ele nos faz a sua imagem e semelhança, ele nos dá o poder da criação. Olha que lindo! E é isso que a gente tem feito. A gente tem criado inúmeras possibilidades, experiências, muitas coisas. Mas a criação dominar o Criador é quase que um filme de ficção, onde o robô, de fato, como o Moreno profetizava aqui, ele domina o homem. E aí a gente perde a espontaneidade, a criatividade e muitas vezes perde a vida, porque a nossa vida passa a ser consumida. Como que a gente pode fechar essas janelas, essas abas na nossa mente? Experimente chegar ao final do dia e pensar quantas coisas eu acessei hoje. Quais delas realmente foram nutritivas, eficientes, importantes. Faça uma visita, tenta passar pela tua mente como se fosse uma biblioteca e escolhe te desligar de cada uma delas e buscar as coisas que realmente vão te alimentar. Mantenha a tua mente nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Quanto mais, parece que se eu passar mais tempo lendo a Bíblia ou estudando, lendo livros que me interessam, eu vou estar desatualizado, eu vou estar por fora. Que na verdade é o contrário. Quanto mais tu conseguir consumir alimento sólido, mais tu vai ter a oferecer. E aí tu vai usar o digital, como eu estou fazendo aqui, para comunicar aquilo que tu te alimentou. Aquele alimento que ele é nutritivo e que tu pode dividir com outras pessoas porque tu tem energia suficiente. E não a tua energia foi consumida por ele e o que tu tem para dar para o outro é uma cópia, é uma repetição ou é um vazio que tu está tentando preencher. Então, meu convite é, nos vejamos como criadores e que nós venhamos a dominar sobre a criação humana.